Eu nunca fui o melhor aluno para estudar. Não que eu me orgulhasse disso, mas eu sei que isso poderia dificultar um pouco as coisas no futuro. Passar no vestibular, ter um bom diploma, conseguir um bom emprego e ser mais uma pessoa bem-sucedida é aquilo que a sociedade nos ensina desde pequeno. Mas, ao mesmo tempo, é possível enxergar pessoas que construíram grandes legados em suas vidas sem ter passado por bancos universitários ou escolares. Naturalmente, isso facilitaria muitas coisas, mas tirar boas notas nem sempre foi a regra do sucesso, pois, no fim, é tudo uma questão comportamental. Por exemplo, você pode até ser contratado pelo seu currículo, mas poderá ser demitido pelo seu próprio comportamento, caso não souber lidar com questões interpessoais do seu dia a dia. Talvez eu gostasse de uma novidade ou outra na escola, mas eu nunca fui o cara mais disciplinado para estudar. Eu sabia que eu seria cobrado pelos meus pais, então eu precisava passar de ano. Eu sabia que eu precisava completar aquele processo de ensino para iniciar outro ainda mais importante na minha vida, a graduação. Do jardim de infância até a universidade, estamos falando aí de uns 23 anos ou mais, dentro de um sistema de ensino com grandes dificuldades estruturais, poucos avanços expressivos e até desestimulante. Todas essas limitações serão refletidas no nosso cotidiano, querendo ou não. Seja numa interação dentro da nossa própria família, seja na busca por um novo emprego, ou até na construção de um novo negócio. Tudo isso irá refletir na construção de cidadãos e profissionais com lacunas. Lacunas até certo ponto irreversíveis, mas que precisarão ser preenchidas com o tempo. Só que a gente sabe que nem todo mundo se preocupa com o tempo à medida que ele passa. Hoje em dia é possível pensar diferente se você quiser. Ter acesso a algo ou a experiências é muito melhor do que possuir certas coisas, pois no fim elas não serão mais suas. Mas o senso de posse e de competitividade individual é algo que aprendemos desde pequeno. Algumas situações para clarificar o que eu estou falando. Como assim? Por que vocês têm que aprender isso? Porque cai na prova, horas. A prova é individual e sem consulta. Cara, não inventa moda, faz como eu ensinei. São frases que supostamente, são situações que supostamente muitos de vocês ouviram com seus 14 ou 15 anos de idade, e eu lembro, inclusive, de ouvir isso dentro da universidade. Todas essas situações irão formatar pessoas e profissionais que, querendo ou não, poderão gerar graves consequências no futuro. Eu sou daqueles que acreditam que o papel da escola vai além de formar, de focar em objetivos tão específicos, como passar no vestibular ou focar em carreiras tão específicas. Para mim, o papel da escola ela deveria ser focado no desenvolvimento de atributos e desafios que a gente enfrenta dia a dia, sejam eles profissionais ou não. Porém, atualmente, dificilmente somos formados para enfrentar os grandes desafios do dia a dia. E, no fim, muitas instituições de ensino vendem a ideia de uma educação visando o futuro, mas realizado com processos do passado. Ao entrar numa empresa, nossas obrigações, os nossos papéis, eles crescem diariamente. E, no fim, lidamos com situações diferentes e desafiadoras que somos obrigados a enfrentar a cada dia que passa. Provavelmente vocês já ouviram as situações do tipo, precisamos de mais criatividade. Ou sejamos criativos ou perderemos mercados daqui para frente. Precisamos trabalhar em equipe, saber como trabalhar em equipe. Não podemos ser mais tão individualistas e competitivos aqui dentro. Eu não preciso que tu me prove que sabe, apenas me traga resultado. Essas situações, querendo ou não, poderão gerar graves consequências no futuro. De acordo com a professora da Universidade de Stanford, Tina Sealing, autora do livro Ingênuos, nós criamos molduras para o que lemos, ouvimos e experimentamos o dia inteiro. E essas molduras tanto informam quanto limitam o raciocínio infantil, a forma como pensamos. E essas molduras tanto limitam o raciocínio infantil que, querendo ou não, essas molduras serão refletidas na fase adulta. Ao mesmo que a gente consiga enxergar esses avanços, ao mesmo que a vida passa, a educação no país tem as suas dificuldades e suas limitações, as suas molduras, sabemos que não podemos generalizar e sabemos que há certos avanços acontecendo com o tempo. Mas o fato é que hoje,
todos nós estamos submetidos a uma metodologia predominantemente focada em transmissão de conteúdos fragmentados, focado no consumo de curto ou médio prazo e quase nunca focado no aluno e nas suas reais necessidades. Hoje é possível pensar diferente se você quiser. Eu estou um pouquinho nervoso. Só um pouquinho. Hã? Hã? A nossa vida ela não é algo moldado a uma estrutura fixa que precise de regras ou de manuais. Na verdade, a nossa vida é uma sucessão de acontecimentos e experiências que são planejadas ou não, que irá nos exigir uma série de capacidades, como a análise crítica, capacidade de aprendizado, inteligência emocional, flexibilidade e resiliência. Muitas vezes, as capacidades exigidas ao extremo. E são justamente essas capacidades que a gente vê poucas vezes serem desenvolvidas dentro da sala de aula, pelo menos nas que eu conheci. E se buscarmos um pouco da origem da palavra escola, veremos que o seu conceito, o seu significado é bem diferente daquilo que a gente vê atualmente. Escola vem do grego escolê, que significa lazer ou aquilo que se fazia na hora do descanso. Descanso, pois, era quando gregos falavam sobre filosofia e proporcionavam momentos de relaxamento, de descanso. E demais assuntos discutidos na época. Lazer, pois, era de fato um momento de integração, de relaxamento, atrelado ao conhecimento. E é justamente o lazer que aos poucos estamos perdendo hoje em dia com a educação. Precisamos de uma escola, precisamos de uma educação que seja voltado ao lazer da experiência, algo muito mais dinâmico do que temos hoje, algo mais voltado ao prazer da exploração, algo que seja muito mais dinâmico, flexível, que seja voltado à experimentação, que permita o erro e o acerto, que seja muito mais do que a simples acúmulo e coerção. Olhando essas imagens e para tentar contextualizar um pouco sobre a real situação do Brasil, basta olhar um pouco sobre essas duas imagens, por exemplo. Eu trouxe isso só para exemplificar um pouco sobre as atuais limitações que estamos enfrentando no nosso país. Lendo um pouco dessas notícias, eu fico imaginando como eu poderia ser um pouco mais proativo nessa história toda. Como eu poderia tentar ajudar, diante do meu próprio potencial, amenizar a situação que, querendo ou não, se agrava ano após ano. Fico triste em saber que algo tão importante na consolidação de um país, no crescimento de um país, demore tanto para vingar nesse país. No fim, eu acredito que a educação, por mais que seja um direito de cada brasileiro, a cada dia que passa torna-se um privilégio. E olhando tudo isso aí, a gente precisa pensar um pouquinho. Não adianta apenas culpar um lado ou salvar a cabeça de outro. Nessa história toda, todo mundo tem um pouco de culpa em função desse problema, inclusive nós. Não adianta apenas condenar o político por não conseguir implantar as suas ideias, os seus planos, as suas leis. Tampouco eu posso condenar o professor que, acima de tudo, trabalha em condições tão precárias e limitadas que, no fim, não tem nem sequer motivação profissional, pessoal ou sequer financeira. Todas essas reflexões, todas essas situações, essas limitações serão refletidas no nosso dia a dia. Aí eu pergunto para vocês, será que apenas esses dois agentes sociais tão importantes na nossa sociedade, um político e o professor, são os reais ou os únicos verdadeiros responsáveis pela construção de uma pátria mais educadora? Ou será que essa responsabilidade não está dentro de cada um de nós também, de certa forma? Eu acredito que sim. E pensando nisso, mais do que indignações e redes sociais, eu acredito que é nosso dever puxar um pouco dessa responsabilidade e expor e trabalhar aquilo que a gente tem, que tem mais de especial dentro de nós. O nosso próprio potencial, o nosso próprio conhecimento. E, a partir daí, gerar um pouco mais de iniciativa positiva em prol de um país com mais educação. Mas como?
Como podemos gerar esse empoderamento nas pessoas? Como eu vou dizer para vocês que vocês têm poder o suficiente e segurança para ensinar o que vocês sabem para alguém? Como eu posso gerar esse poder, esse empoderamento para as pessoas? Como eu vou poder, como criar formas de articular novas possibilidades e permitir que todo mundo faça parte desse crescimento? Como eu faço para criar uma educação mais democrática para todos os envolvidos? Essas e outras perguntas, através dessas e outras perguntas, eu cheguei numa resposta. Bom, só estou dizendo aqui que todo mundo faz parte de um país mais educador, se todo mundo aqui tem o dever de compartilhar um pouco que sabe, e esse dever é de todo mundo, então eu preciso construir uma fórmula em que isso seja possível, e que isso seja sustentável para todo mundo, e que todo mundo possa contribuir para a educação do Brasil de alguma forma. Mas antes de tudo, o que eu estou querendo com isso? Ok, existem várias limitações, o nosso sistema já não é de hoje, vive com grandes e graves problemas. Primeiro, eu queria que a educação pudesse estreitar as relações e fizesse a troca de conhecimento algo muito mais humano e sensível entre as pessoas. Eu queria que a educação pudesse articular novas ideias e conexões entre os envolvidos. Eu queria que o lazer pudesse voltar ao processo de aprendizado e envolver ainda mais pessoas. Queria algo mais intuitivo, uma escola mais intuitiva, algo mais livre e democrático, tanto para quem ensina, quanto para quem aprende. Eu queria algo que pudesse proporcionar uma experiência muito mais simples e direta para as pessoas, mas que ainda gerasse benefício e que elas enxergassem valor nisso tudo. É como se fosse uma experiência de sala de aula, muito mais democrática e acessível para todas as pessoas. E quando a gente fala de experiência, isso é um baita de um fator essencial na construção do processo de aprendizado. Querendo ou não, a experiência conta muito nesse processo. De acordo com William Glasser, nós aprendemos 10% do que vemos e 95% do que ensinamos para os outros. 95%. Se eu pegar todos esses elementos e eu começar a juntar, tem uma deficiência aqui, o Brasil está com essas limitações, mas nós aprendemos 95% do que ensinamos, nós temos a obrigação de construir um país mais educador, essa pátria educadora também é a nossa responsa. Logo, eu preciso conectar esses pontos. E, nesse sentido, eu construí 3 simples valores que sustentaram essa ideia, que sustentaram esse projeto desde o início. Primeiro, eu precisava de um projeto algo mais independente. Eu precisava que a educação fosse mais independente daquilo que existe hoje. Ou seja, você vai ensinar aquilo que você sabe, baseado na forma que você quiser. E ponto. Alternativa porque você vai ensinar aquilo que sabe e será valorizado por isso. Nós entendemos que conhecimento ele só é validado se for compartilhado. E nós estamos aqui para botar energia em você. E claro, focado em pessoas. Algo presencial, olho no olho, que estreitasse as relações e fosse ainda mais humano. Eu lembro que existe uma frase que eu nunca vou esquecer e que me ajudou a sustentar essa ideia de que precisamos, sim, gerar novos formatos de conhecimento entre as pessoas. Algo muito mais simples do que temos hoje, algo muito mais direto. Você nunca irá mudar as coisas lutando contra uma realidade existente. Para mudar algo, construa um novo modelo que fará o que existe se tornar obsoleto. Nesse sentido, não basta eu apenas querer apontar os erros do sistema, de certa forma, e querer que as coisas mudem, principalmente que as coisas mudem de um dia para o outro. Eu sei que isso exige uma transição e faz parte da caminhada humana. Logo, eu comecei a entender que as pessoas precisam de um potencial e esse potencial pode ser atrelado a essa transição. E criar alternativas, elas poderão ser complementares àquilo que existe e até, de fato, se tornarem opções definitivas com o tempo. Aos poucos, essas opções, essas alternativas começaram a criar experiências e grandes coisas foram vistas na vida real. Por que não falar de artes plásticas com um ex-skatista de Blumenau? Ou porque um cara falar sobre empreendedorismo, mas nunca ter tido uma empresa antes na vida? Ou um arquiteto que falou sobre pessoas, futuro, sociedade, Brasil, servindo caldo de feijão e cachaça artesanal para as pessoas? Olha o processo independente dele ensinar da forma que ele quiser e ainda ser valorizado por isso.
Ou 2 amigos colunistas de um blog online que ensinaram sobre storytelling para as pessoas. Ou outros 2 amigos que ensinaram sobre branding e comunicação no terraço de um prédio residencial aqui da cidade. Como construir um projeto, um edital para captar recursos financeiros. Conceitos sobre meditação, conceitos sobre cabala, conceitos sobre contabilidade, seja o que for. Isso tudo só aconteceu porque existia uma simples forma no meio disso tudo. Alguém queria compartilhar o pouco que sabe com alguém que queria aprender. No fim, a School só uniu esses 2 lados. Tudo isso aconteceu diante dessa singela variável. Aqui todo mundo tem um potencial interno e que precisa ser explorado. E uma vez que isso é explorado, a gente sabe que muitas consequências inclusive positivas, poderão ser adquiridas com esse tipo de coisa. Nós temos que gerar esse impacto positivo cada vez mais intenso nas pessoas. Nós temos que permitir cada vez mais pessoas mudar a vida das outras pessoas através da educação. Nós temos que permitir que mais pessoas tenham essa possibilidade de ter voz, de subir num palco e falar aquilo que sabe e ainda ser valorizada por isso. Nós precisamos entender que é preciso saber argumentar mais. Nós precisamos aprender a reaprender mais. Nós precisamos saber que, mesmo escrevendo certo com linhas tortas, isso também é válido e merece e tem o seu valor. Senhoras e senhores, eu posso nunca ter sido o cara mais inteligente da sala, ou mais disciplinado para estudar. Mas eu sei que hoje em dia eu ainda posso aprender muito com um cara que ainda tira a nota mais baixa na prova. Porque no final de contas, no final de tudo, eu repito, enfatizo. Todo mundo tem algo para compartilhar, inclusive cada um de vocês. Muito obrigado.